As palavras que eu vou ler agora foram escritas no ano de 1934 em uma obra de um filósofo romeno chamado Émile Cioran. O título da obra, No Cume do Desespero. O Cioran diz o seguinte, abre aspas, o fato de que eu existo prova que o mundo não tem sentido. Que sentido eu poderia encontrar, com efeito, nos suplícios de um homem infinitamente atormentado e infeliz, para quem tudo se reduz em última instância ao nada e o sofrimento faz a lei deste mundo? O fato de que o mundo tenha permitido a existência de um humano tal como eu, mostra que as manchas sobre o sol da vida são tão vastas que elas acabarão por esconder a luz. A bestialidade da vida pisoteou-me e esmagou-me. Ela cortou-me as asas em pleno voo e recusou-me quaisquer alegrias às quais eu pudesse ter pretendido. Ponto, fecha aspas. Talvez você não esteja em uma condição tão aguda de desesperança, de desmotivação, de angústia, de falta de alegria, de falta de sentido e propósito, como essa descrita aqui pelo filósofo Cioran, mas certamente a condição na qual você se encontra, na qual todos nós nos encontramos, pode ter, de algum modo, roubado a sua alegria, roubado a sua motivação, roubado a sua esperança. Durante esses dias temos refletido um pouco acerca do tema como ser igreja em tempo de crise. Subtema de hoje, a crise da desmotivação, ou a crise da motivação, melhor dizendo. Eu gostaria que você considerasse comigo um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 4, versos 9 a 18. E talvez nesse texto nós vamos encontrar uma contraparte, um relato completamente diferente do relato que nós lemos no início do filósofo romeno. O apóstolo Paulo, num contexto bastante complicado, num contexto bastante tenso, problemático, nos dá uma verdadeira lição de motivação. Como é que nós podemos estar motivados, mesmo diante de situações tão terríveis, diante de situações que nos apresentam inúmeros elementos que são elementos roubadores da nossa motivação. Vamos então ler a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 18, que diz o seguinte: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória
pelos séculos dos séculos. Amém. Certamente, o apóstolo Paulo nos coloca uma situação, a situação na qual ele está vivendo, em que nós poderíamos encontrar vários elementos que podem ser descritos como elementos roubadores, anuladores da motivação. Durante a nossa vida, durante as situações difíceis, nós temos dificuldade para nos mantermos motivados, nós temos dificuldades para mantermos o foco, para mantermos os nossos objetivos, para nos mantermos focados, porque a situação na qual nós vivemos, e é essa situação presente, ela é marcada por uma série de anuladores da motivação. Olhando para a experiência do apóstolo Paulo, a gente pode resumir esses anuladores da motivação a 4. E talvez ao longo dessa exposição você possa se identificar com alguns ou com vários desses anuladores de motivação. O primeiro anulador de motivação que eu queria destacar aí, olhando para a experiência do apóstolo, é o anulador da prisão. A prisão representa a falta da liberdade. A prisão representa, de algum modo, o encerramento, ou pelo menos a obstrução provisória dos nossos planos, dos nossos objetivos, das nossas atividades, sejam elas de natureza física, e sobretudo os planos, as relações com as pessoas, os encontros. A prisão nos priva disso. Portanto, numa condição de prisão, em que a nossa liberdade é limitada, nós nos encontramos desmotivados. Parece que a falta de liberdade representa para nós o fim das coisas. Representa para nós o fim dos nossos projetos, o fim das nossas atividades, o fim da nossa motivação. Portanto, não é fácil se manter motivado diante de uma situação em que a nossa liberdade é ameaçada, diante de uma condição em que a nossa liberdade está comprometida. Esta é a situação em que o apóstolo Paulo se encontra. Ele está aprisionado, prisão da qual ele sairá apenas para a morte. É certamente uma prisão em que ele enfrenta várias dificuldades, além de todas as dificuldades e as limitações físicas. Tudo aquilo que vai ser descrito aqui é algo que certamente causa um abalo, ou deveria causar, melhor dizendo, um abalo na vida do apóstolo. De fato, quando nós reconhecemos que a nossa liberdade está ameaçada, é difícil mantermos o foco. É difícil nos mantermos ativos, programando a nossa vida, estabelecendo os nossos projetos, estabelecendo os nossos alvos. É difícil, porque a ideia da prisão é de que, de alguma forma, de alguma maneira, os nossos projetos, os nossos planos se encerraram. A falta de liberdade faz com que nós, de algum modo, nos deparemos com o fim dos nossos projetos. Talvez no contexto em que nós estamos vivendo, no contexto de isolamento, no contexto, de certo modo, de limitação da nossa liberdade, você tenha sido afetado por esse anulador da sua motivação. A prisão, a falta de liberdade. Talvez você tenha, de algum modo, deixado de lado, abandonado os planos, os projetos, os objetivos, porque de algum modo você foi convencido de que seus planos e projetos
se encerrarem, em virtude da falta de liberdade. Portanto, nós precisamos estar atentos a esse inibidor, a esse anulador de motivação, a prisão. Mas o apóstolo Paulo lida com outros anuladores de motivação aí. Outro anulador de motivação na experiência do apóstolo é o anulador da solidão. Então a questão que nós encontramos aqui em relação ao apóstolo não é simplesmente o fato dele estar preso, mas é também o fato dele estar sozinho, dele estar basicamente na companhia de apenas um dos seus amigos, de apenas um dos seus cooperadores, que é o Lucas, que por sinal era médico, o que parece indicar que as condições físicas, as condições de saúde do apóstolo não eram das melhores. Mas o fato é que os seus amigos se vão. Alguns, é verdade, se vão em missões, se vão no sentido de realizarem a obra missionária. Outros simplesmente abandonam a obra, simplesmente se rendem aos apelos do mundo e abandonam o apóstolo. E chega um momento em que o apóstolo se encontra só e ele chega inclusive a reclamar que ninguém lhe assistiu em sua defesa. Pelo contrário, todos o abandonaram. Ninguém falou por ele. Muito das nossas motivações nós encontramos na nossa relação com as pessoas. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, quando nós interagimos com as pessoas, de algum modo nós somos motivados por essas pessoas. De algum modo, essas pessoas fazem despertar em nós sentimentos positivos. Elas despertam em nós aquela euforia, aquela empolgação em continuarmos firmes, em continuarmos focados. Portanto, muito da nossa motivação está associada à nossa relação com as pessoas. De tal forma que a solidão é automaticamente um elemento que traz desmotivação. Você se encontrar sozinho, desassistido, sem ninguém que possa falar por você, sem ninguém que possa lhe ouvir, sem ninguém que possa compreender as suas lutas, os seus desafios, os seus sofrimentos, sem ninguém que possa de repente lhe dar uma palavra de conforto, uma palavra de apoio, dizendo que está com você e que apoia você nesse momento. Então, essa condição é automaticamente uma condição que nos leva à desmotivação. E essa é certamente a condição do apóstolo. Portanto, nós estamos tentando compreender aí os vários elementos que podem ou que poderiam levar o apóstolo a estar desmotivado. Nós encontramos aí vários anuladores de motivação. A prisão, a solidão, mas tem aí um terceiro anulador. Chama-se escassez. A falta dos recursos materiais mínimos. A falta do provimento básico para as nossas necessidades. Isso certamente nos motiva. Quando você olha e percebe que as coisas básicas estão faltando. Quando você olha ao seu redor e percebe que a escassez é predominante. Que não há mais como recorrer a algo, na verdade não há a quem recorrer. Escassez. E nós encontramos isso na experiência do apóstolo. O apóstolo certamente está enfrentando dificuldades. Dificuldades tamanhas que ele sequer, nesse contexto da prisão, ele pode desfrutar
de uma capa, de uma roupa, de um agasalho para enfrentar o rigoroso inverno romano. A capa era uma necessidade básica naquele contexto. De tal forma que, numa condição em que alguém não tivesse pelo menos a capa para suportar o frio, era sinal de que essa pessoa estava numa condição de extrema carência. Havia inclusive leis que, quando uma pessoa empenhava uma capa por conta de uma dívida, ela precisava devolver ao fim do dia para que a pessoa não ficasse exposta ao frio. E o apóstolo não tem a capa. Por isso pede esse objeto. Isso nos leva à conclusão de que as condições financeiras, as condições materiais do apóstolo eram extremamente escassas. E escassez é sim um anulador de motivação. Gostaria de destacar um último desses anuladores. Nós já falamos sobre a prisão, nós já falamos sobre a solidão, nós já falamos sobre a escassez, mas a experiência do apóstolo nos permite um último anulador, ou considerarmos um último anulador de motivação: a oposição das pessoas. O apóstolo menciona aí uma figura que lhe fez uma oposição muito severa, que ele denomina Alexandre o Latoeiro, um homem que trabalhava com latão. Ele provavelmente era um artífice, um fabricante de ícones, de ídolos, de objetos que eram usados na adoração, no culto às divindades. E isso certamente deve ter sido o motivo, aparentemente, da desavença e, nesse sentido, da oposição desse Alexandre em relação ao apóstolo Paulo e a sua mensagem, uma vez que a sua mensagem certamente ia contra a idolatria, ia contra a própria atuação daquele homem. De tal forma que ele enfrenta uma oposição muito severa. Oposição é algo que certamente nos desmotiva. Quando nós olhamos ao redor e percebemos que todos estão contra nós. Quando nós consideramos que aparentemente ninguém está a nosso favor, ninguém compactua das nossas ideias. Pelo contrário, todos ao redor nos criticam, muitas vezes nos caluniam, fazem uma oposição severa a nosso respeito. Isso certamente deve nos levar à desmotivação, ou pode, melhor dizendo, nos levar à desmotivação. Mas a despeito de tudo isso, a despeito da prisão, a despeito da solidão, a despeito da escassez, a despeito da oposição, o apóstolo não está desmotivado. O apóstolo não permitiu que esses anuladores atuassem em sua vida, que esses anuladores de motivação dominassem o seu coração, dominasse a sua vida, dominasse o seu ânimo. Pelo contrário, o que nós encontramos aí é a expressão de uma profunda motivação. O que nós encontramos aí, apesar de todos esses possíveis anuladores, é um apóstolo completamente motivado. É um apóstolo que está focado nos seus objetivos. E isso nos leva a uma pergunta, isso nos leva a uma reflexão que eu queria que você pudesse fazer hoje à noite.
O que leva o apóstolo, diante de todos esses possíveis anuladores, prisão, solidão, escassez, oposição, o que leva o apóstolo a estar profundamente motivado? E aí eu queria que nós observássemos algumas respostas para isso. Menciono, a partir do texto, pelo menos quatro razões que, de certo modo, explicam a motivação do apóstolo. Primeiro, o apóstolo tem a certeza da presença. As pessoas certamente o abandonaram. Os amigos podem não estar presentes. Os amigos podem não assistir. Os amigos podem não apoiar. Os amigos podem abandonar. Mas o apóstolo tem uma certeza. A certeza de que Deus o assiste. A certeza de que o Senhor está presente, de que o Senhor lhe assiste, de que o Senhor lhe defende. Mesmo quando todos o abandonam, ele sabe que o Senhor está com ele. É por isso que, mesmo diante dos anuladores de motivação, o apóstolo se mantém firme. O apóstolo se mantém focado. Ele se mantém motivado. Porque ele tem a certeza da presença. Ele tem a certeza de que o Senhor está com ele. Quando nós olhamos ao redor, quando nós olhamos a nossa situação, nós podemos, no primeiro momento, ser influenciados, ou sermos influenciados por esses anuladores de motivação. Nós poderemos olhar para a escassez, nós poderemos olhar para a prisão, para a falta de liberdade, para o cansaço, para o isolamento, nós podemos olhar para todo esse estado confuso no qual nós estamos. E nós podemos nos desmotivar, exceto se conservarmos a certeza de que o Senhor está conosco, a certeza da presença, a certeza de que o Senhor nos assiste e de que Ele está conosco, de que Ele é o nosso fundamento não apenas para o futuro, mas nesse exato momento. Como bem destaca o John Piper dos últimos livros, certamente o último livro que ele escreveu nesse contexto da pandemia, o livro intitulado Coronavírus e Cristo, ele ressalta uma questão importante sobre essa presença do Senhor em nossas vidas. Porque às vezes nós temos a ideia de que a presença do Senhor é algo distante, ou que o Senhor vai suprir, de que o Senhor vai cuidar de nós no futuro. Quando nós não estivermos mais aqui, aí estivermos nos céus com o Senhor, não é agora. É nesse contexto, é nesse estado de coisas que Ele está conosco, que a sua presença se faz real em nossas vidas. Lembre-se disso e mantenha-se motivado. Mas tem uma outra razão para explicar a motivação do apóstolo. Ele não apenas está certo da presença do Senhor, mas ele está certo também da missão. E ele está certo de que a sua missão envolve, inclusive, experimentar aquela situação. Ele tem a percepção de que, de algum modo, o Senhor está sendo glorificado através da vida dele. Mesmo na prisão, mesmo naquela condição, mesmo naquela situação indesejável, mesmo naquela situação aparentemente, potencialmente desmotivadora. Ele sabe que tem uma missão. Às vezes nós imaginamos a missão a partir de ações grandiosas que nós fazemos, a partir de ações
em que nós seremos celebrados, em que nós seremos festejados pelas pessoas. Nós pensamos a missão como algo de grandioso que nós fazemos, no sentido de recebermos elogio ou simplesmente em fazermos algo em condições tranquilas e pacíficas. Não. Às vezes, a realização da nossa missão implicará vivenciarmos uma situação extremamente difícil para glorificarmos a Deus através desse estado de coisas, através dessa situação. O apóstolo olha para essa situação de aparente desamparo e ele não fica reclamando porque as pessoas o desampararam ou porque ele está sendo perseguido, não. Ele conclui que de alguma forma o evangelho está sendo anunciado e que a missão que ele tem a realizar, ou que Deus tem a realizar através da vida dele, está sendo realizada, está sendo concluída. E é isso que certamente o motiva. Mas nós encontramos aí uma terceira razão que justifica essa motivação do apóstolo. Você deve ter observado que dentre as coisas que o apóstolo pede, ele pede a capa e ele pede os livros, sobretudo os pergaminhos. Se tem uma coisa que pode nos manter motivados, é o desejo de aprendermos, é o desejo de crescermos, é o desejo de nos aperfeiçoarmos, o desejo de aprender, sobretudo o desejo de aprender de Deus. Essa é uma verdade que certamente nos traz uma grande motivação. A certeza de que, não importando a situação em que eu esteja, de isolamento, de afastamento das pessoas, muitas vezes sem a possibilidade de encontrar alguém com quem eu possa conversar e compartilhar, sem a possibilidade de estar no templo, celebrando, em comunhão com todos os irmãos, aprendendo a palavra. Pode ser que isso seja um motivo para lhe trazer desmotivação. Lembre-se que o seu desejo de aprender de Deus é o principal elemento que deve lhe manter motivado. E esse aspecto independe ou deve não depender ou não deve depender de você estar ou não no templo. É claro que é ótimo estar no templo, embora no momento não possamos. Mas você precisa buscar a motivação na certeza, no desejo de aprender de Deus. Porque é nisso que a própria eternidade com Deus se resume. Jesus fala aos seus discípulos algo acerca disso, quando ele diz que a vida eterna nada mais é do que conhecer a Deus. Em João capítulo 17, versículo 3. Portanto, mantenha-se motivado, despertando, alimentando cada vez mais o desejo de aprender de Deus. Não importa o isolamento, não importa as informações, não importa o caos, não importa a perseguição, não importa a escassez, procure cultivar o desejo de aprender cada vez mais de Deus. Por fim, o apóstolo se mantém motivado na visão celestial. Ele tem a certeza da presença real naquele momento, naquela situação. Ele tem a certeza da missão que ele precisa cumprir. Ele tem o desejo de aprender e aprender cada vez mais de Deus, mas ele tem a visão celestial. Ele mantém o foco na vida, na comunhão com Deus, na comunhão celestial. A realização dos seus objetivos, a realização de toda a sua existência
ele mantém-se voltado para esse ponto. É importante que nós conservemos isso. É importante que nós conservemos tanto a certeza da presença agora do Senhor conosco, mas ao mesmo tempo a visão celestial, a esperança da consumação máxima, da consumação plena da nossa existência, da nossa vida. E neste sentido, o início da nossa comunhão plena com Deus. Eu não sei exatamente que elementos desmotivadores, que anuladores de motivação você tem enfrentado nesses dias. Talvez você tenha, de algum modo, ou esteja de algum modo enfrentando o problema da falta de liberdade, de algum modo. Talvez você esteja enfrentando o problema da solidão. Talvez você esteja enfrentando o problema da escassez, da oposição das pessoas e vários outros anuladores. Mas eu convido você a, nesta noite, manter-se motivado. Como é que você pode fazer isso? Esteja certo da presença do Senhor com você. Não importa se você foi abandonado pelas pessoas, não importa se você está afastado de todos, se todos se afastaram de você. Mantenha-se firme na certeza de que o Senhor está contigo. Esteja certo de que, apesar de tudo, Deus está realizando uma obra em tua vida, apesar desse estado de coisas. E perceba-se como um instrumento. Imagine que você é um instrumento para glorificar a Deus. Mantenha-se motivado, cultivando cada vez mais o seu desejo de aprender e aprender mais e mais de Deus. Mantenha-se motivado, olhando para o futuro, mantendo diante dos seus olhos a imagem, a visão da consumação celestial. Se você fizer isso, não importarão os anuladores de motivação que você enfrente. Você vai se manter motivado. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus mantenha a sua motivação, que você possa enfrentar esta condição, enfrentar esses anuladores de motivação e manter focado no Senhor. Manter-se motivado, firme, certo de que Ele está conosco. Eu gostaria de orar nesse momento pedindo para que Deus nos abençoe, para que Deus esteja nos mantendo motivados, para que Deus esteja nos mantendo firmes, focados no nosso objetivo, que é de glorificar o seu nome. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Sabemos, ó Pai, que vivemos uma condição marcada por anuladores de motivação. Falta de liberdade, solidão, escassez, oposição e vários outros anuladores que têm tentado se apossar das nossas almas. Mas ajuda-nos, ó Pai, a nos mantermos focados, a nos mantermos motivados. Reaviva em nós a certeza da tua presença. Reaviva em nós a certeza da nossa missão, o desejo de continuarmos aprendendo de ti e nos dê uma visão cada vez mais clara da vida celestial, da comunhão contigo. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.
Sing